Queridos, nós damos hoje sequência nesse vocabulário do discípulo de Jesus, que é o tema do nosso ano, juntos na jornada com Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre casamento, e nós vamos pisar talvez no texto mais importante do Novo Testamento sobre o assunto, que é a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, onde nós lemos assim. Todos encontraram? Efésios 5, 15, vamos lá? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Leamos todos juntos, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Se você me perguntasse há 20 anos atrás qual é o lugar mais difícil de viver a minha fé, eu pensaria de imediato no missionário que sai do Brasil e vai para um outro lugar, aonde ele vai perder contato com a sua cultura, com a sua língua, com a sua família, e ali ele vai servir durante longos anos plantando uma igreja. Eu não minto e não escondo o fato de que toda vez que a gente tem um casal missionário aqui, como Simon e Renata, ou Otávio e Janete, que deixaram tudo e foram para um outro lugar, pregar para pessoas que eles nunca viram, isso bagunça a minha cabeça. E eu olho para essas pessoas e eu falo assim, cara, eu acho que o meu cristianismo não chega aí, eu não dou pé disso. Eu sei que é uma questão de chamado, mas pense em todas as dificuldades que seria você ir para um continente distante, uma outra comida, uma outra língua, tudo diferente, um outro clima. Mas se você me perguntar hoje, qual é o lugar mais difícil, Jefferson, de viver a fé? Qual é o lugar mais difícil para você exercer o seu cristianismo? Eu vou dizer sem titubear nem por um segundo, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, diante da minha esposa, é o lugar mais difícil de viver a minha fé. Por quê? Porque a minha esposa é aquela diante de quem eu vivo sem máscaras, e o seu cônjuge é aquele diante de quem você viverá sem máscaras. Pense um pouco na experiência de William Carey. William Carey é um titã na história da igreja. Ele é o pai das missões modernas. Ele serviu durante 40 anos na Índia. Pastor batista, esteve na Índia durante 40 anos de profícuo ministério. Ele traduziu a Bíblia inteira para 6 línguas
e deixou muitas partes da Bíblia traduzida para mais de 30 línguas. Estabeleceu o Serampore College, que é um centro de formação de líderes locais. Ele engajou-se contra práticas como sati, por exemplo. Quando um homem morria, ele era queimado e sua esposa, a viúva, era queimada viva junto com ele. Havia tanto a ser feito culturalmente, socialmente, politicamente. Ele defendeu a dignidade dos marginalizados, se envolveu na educação de meninas e meninos no ensino científico. Depois de 40 anos, ele tinha deixado um legado na Índia e praticamente uma espécie de um modelo para todos os missionários modernos que vieram depois dele. E, no entanto, todos os biógrafos dele vão dizer, ele teve um casamento profundamente fracassado com Dorothy. Eles se casaram, e o casamento já não começou fácil, porque eles tinham muitas restrições financeiras no início do casamento, pois ele era primeiro sapateiro, e depois foi um pastor batista com renda limitada. Depois, quando ele decidiu aceitar o seu chamado, praticamente depois de 10 anos de casado, e mudar-se para a Índia, sua esposa inicialmente resistiu, acabou aquecendo pela pressão da família e dos amigos, mas ela nunca se adaptou ao clima, ela nunca se adaptou à Índia, e, para piorar as coisas, um filho deles morreu de forma prematura. Ela teve um colapso emocional, desenvolveu sintomas graves de transtornos mentais, e no meio disso tudo, William Carey conduzia com muito afinco os trabalhos envolvidos no seu ministério, ou seja, muito tempo fora de casa, uma desconexão afetiva profunda da sua esposa. E em 1807, ela morre depois de um longo sofrimento mental, deixando uma marca, um contraste. William Carey seria conhecido pelos biógrafos como aquele missionário padrão, bem-sucedido fora de casa, e ao mesmo tempo profundamente mal-sucedido dentro de casa. Em 1975, que foi um ano particularmente difícil na relação de Carey e Dorothy, ele vai fazer uma série de considerações, numa espécie de diário espiritual. Elas vão culminando até que em 10 de março de 1795, ele escreve assim: muito a lamentar, creio que dificilmente exista no mundo outra alma tão morta quanto a minha. Engraçado, né? William Carey foi para a Índia para conceder vida a muitos que ouviram o evangelho por meio da sua boca. E, no entanto, dentro de casa ele sentia como se sua própria alma estivesse morta. A experiência de William Carey ajuda a iluminar a nossa experiência, em especial porque muitos de nós fomos envolvidos por esse paradigma, bem-sucedido fora de casa, fracassado dentro de casa. Talvez uma pessoa que é vista pelos seus pares como uma carreira de sucesso, como uma pessoa de sucesso, profissional, acadêmico, talvez até mesmo ministerial, mas conhecido sem máscaras pelo cônjuge, fracassado dentro de casa. Então hoje nós vamos conversar sobre 3 coisas a partir desse texto. Nós vamos conversar sobre prioridade, mutualidade e centralidade. Vamos repetir todos juntos? Prioridade, mutualidade, centralidade. Vamos repetir mais uma vez. Prioridade, mutualidade, centralidade. Paulo planta ou inicia a plantação da igreja de Éfeso na sua segunda viagem missionária, mas ele tem uma passagem breve e conturbada por Éfeso. Ele vai retornar a Éfeso na sua terceira viagem missionária e ali ele reside por 3 anos. A igreja se solidifica, mais tarde Paulo está na prisão e ele escreve para essa amada igreja para fortalecê-los. E a estrutura da epístola de Paulo aos Efésios, ela é tipicamente paulina, porque nós temos metade de profundíssima teologia baseada no Evangelho e metade de aplicação, aonde Paulo mostra que tipo de implicações existem para a vida diária, para as escolhas e para a ética a partir do Evangelho. Então ele fala sobre o fato de que fomos salvos em Cristo, capítulo 1, de que Cristo está edificando uma nova comunidade, a igreja centrada nele, e de que nós temos que viver agora em unidade, capítulo 3, e a partir do capítulo 4 ele começa a mostrar como nós devemos viver. Quando ele aprofunda essas aplicações, já no final do capítulo 5, ele fala sobre nós vivermos com sabedoria e de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, no versículo 18. E então ele encerra, ele sintetiza
com o versículo 21, que é uma espécie de dobradiça. Ele ajuda-nos a conectar tudo o que veio antes com o que virá depois. Versículo 21 é: sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. O que significa dizer o seguinte: o Evangelho implica num estilo de vida diante do outro, em que eu me porto diante do outro com determinada humildade, com determinado espírito de serviço, aonde eu me submeto voluntariamente ao meu próximo, e meu próximo se sujeita voluntariamente a mim. Sujeitem-se uns aos outros. Então ele começa a mostrar o que isso significa, e ele começa pelo casamento. E note que a estrutura que Paulo considera aqui é muito semelhante à que ele usa em Colossenses, onde ele vai fazer uma série de aplicações. Ele vai falar primeiro sobre o casamento, depois sobre a criação de filhos e depois sobre o trabalho. Em Colossenses, de novo casamento, de novo filhos e de novo trabalho. E essa ordem, ela não é aleatória, ela não é casual, ela é absolutamente intencional. Paulo está dizendo para nós que o primeiro lugar no qual nós devemos viver a nossa fé é dentro do nosso casamento. E que o nosso casamento tem uma prioridade absoluta e essencial dentro das nossas relações comunitárias, dentro das nossas conexões. Ou seja, se você olhar para a Escritura, você vai ver que o casamento ele é elevado, ele é considerado como de grande valor. Há uma prioridade do casamento na imaginação de Paulo, na sua escrita e também na teologia do Novo Testamento. O que significa dizer o seguinte: algumas pessoas vão dizer assim, ao me ouvir falar sobre as prioridades de um cristão: o cristão estrutura a sua vida assim: Deus, o casamento, os filhos, o trabalho e tudo mais depois. Alguém vai dizer assim: Jefferson, eu acho que essa ideia ela é muito cartesiana, ela é muito lógica, ela não funciona, a vida é muito dinâmica. Não dá para a gente estruturar assim essas prioridades assim. Bom, olha, eu vou dizer que em relação a isso, eu não costumo ter muita flexibilidade. Em especial porque eu absolutamente acredito que quando nossas prioridades elas são bagunçadas e os nossos amores são desordenados, nós passamos a colher efeitos bastante negativos disso. E o Aquários é um lugar que desordena os nossos amores. Se eu perguntar para as pessoas que vivem aqui: você ama sua esposa, seu cônjuge? Vai dizer sim. Você ama seus filhos? Sim. Você ama o seu trabalho? Você ama a sua profissão, sua empresa? Sim. Mas agora a pergunta mais importante é: em que ordem? Em que ordem você ama essas coisas? O que é que você ama antes do quê? Porque uma coisa é eu dizer: eu amo a minha esposa e amo o ministério. Eu amo mesmo. Mas a Escritura exige de mim que eu ame mais a minha esposa do que o meu ministério. E é por isso que os líderes que convivem de perto comigo aqui, eles sabem que, embora eu tenha marcado uma reunião, essa reunião seja de grande importância, talvez até para a vida da igreja, se naquele dia minha esposa precisa de mim, ela realmente precisa de mim, eu simplesmente desmarco a reunião e sigo com a minha vida. Porque é o que tem que ser feito. Porque o sermão mais importante eu prego antes de subir aqui nesse púlpito. E isso é um compromisso que toda a nossa equipe pastoral tem, sabe por quê? Porque antes de pregar sobre casamento, nós precisamos modelar casamento para a nossa comunidade. Nós precisamos modelar determinadas escolhas, determinadas prioridades. E eu quero que a minha esposa saiba, e eu quero que toda a igreja saiba, que antes do ministério vem a família. E antes dos filhos vem a esposa. E que fazendo assim, é a melhor maneira de eu amar, e de nós amarmos a igreja a quem nós servimos. Muitas vezes, nesse ritmo intenso de empresas, tecnologia, consultorias multinacionais, medicina, empreendedorismo, muitas vezes o risco é que o casamento ele vira apenas uma sobra de tempo e de agenda. Vira apenas aquilo que nós colocamos no prato no final do dia, como horas cansadas e esvaziadas de sentido. Muitas vezes a nossa rotina é tão corrida que ela estrangula a vida da nossa relação. Inglês, academia, escola das crianças, reuniões, viagens. E em meio a tudo isso, o casamento vira só mais uma agenda que eu tenho que cumprir. E que eu cumpro depois de ter cumprido outras coisas. Então é um fato que muitas vezes quando nós vamos relegando o nosso casamento a uma baixíssima prioridade, o que acontece é o sucateamento da relação.
Porque note que quando a gente dá o resto para o nosso cônjuge, seja de tempo, de energia ou de atenção, aquilo que sobra do WhatsApp, aquilo que sobra do trabalho, aquilo que sobra da empresa, talvez esse tanto que sobra não seja o suficiente para edificar uma relação saudável, profundamente afetiva e que gere o tipo de conexão que é esperado de nós na Escritura. Lembre-se do projeto de Deus para o casamento, não do nosso projeto, porque ele pode e certamente vai ficar muito aquém do projeto de Deus, mas o projeto de Deus é que os dois sejam uma só carne, mas isso não acontece por acidente, isso não acontece por osmose. Nós muitas vezes imaginamos que o fato de colocar uma aliança na mão imediatamente me torna com essa pessoa aquele tipo de unidade espiritual que a Bíblia diz que eu devo me tornar, mas isso não acontece assim. Então proteja o tempo. Algumas pessoas vão dizer assim, porque é importante qualidade de tempo. Eu entendo o que significa qualidade de tempo, porque às vezes nós temos uma vida tão corrida, que essa 1 hora ela tem que valer muito a pena, qualidade de tempo. Mas às vezes não é suficiente. Quando nós nos casamos, a Isabela ela saía da residência na sexta-feira de manhã, no Rio de Janeiro, eu em Niterói. Ela ia para o Norte Door, em Cascadura. Ela fazia um plantão invertido de 7 da noite às 7 da manhã e ela chegava em casa no final da manhã de sábado, então nós ficávamos a sexta-feira inteira sem nos vermos. Como uma preparação para a minha sofrência, nós fazíamos na quinta-feira o que nós chamávamos de quinta-feira feliz. Quinta-feira feliz é fácil de entender porque acontece na quinta-feira e porque é para ser o quê? Feliz. Então a gente comia carne, a gente falava de assuntos, falava de nós dois, a gente empurrava os assuntos do hospital e da igreja para fora da mesa, e aí então eu fazia perguntas que até hoje minha esposa diz que são perguntas incômodas, que eu olho bem no fundo dos olhinhos dela e pergunto assim, você está feliz? Nós estamos bem? Nós estamos no caminho certo? Nós continuamos nos amando? E ela diz assim, essas perguntas são incômodas, mas elas são incômodas porque elas trazem de novo o olhar sobre nós dois, a nossa história, onde nós estamos, e se nós perdemos o trilho em algum momento. Me diga você saberia dizer hoje com precisão se o seu cônjuge está feliz? Você saberia dizer com precisão aonde vocês estão no trilho da jornada de vocês? Porque nós podemos nos esquecer do fato de que muitas vezes, o casamento vai ficando tão sucateado que nós dormimos ao lado de uma pessoa que nós não conhecemos mais. Depois de 5 ou 6 anos sem ter uma conversa expressiva ao redor da mesa, você pensa que ainda conhece o coração dessa pessoa, mas acredite em mim, muita coisa mudou nesse span de tempo. E as coisas podem ter mudado de tal maneira que você hoje não saiba quais são as grandes dores, as grandes aflições, os medos e as esperanças dessa pessoa mais. E isso é uma coisa que pode nos pegar pelo pé, que é me encontrar desconectado daquela pessoa que divide a cama comigo. Isso pode ser uma coisa absolutamente, pode ser uma ironia muito triste acontecer no nosso casamento. A segunda coisa que a Escritura revela aqui em Efésios é esse espírito de mutualidade. Porque obviamente esse texto é aquele texto que quando o pastor abre para pregar nesse texto, todas as irmãs da igreja sentem um calafrio percorrendo a sua espinha. Porque é lógico que o pastor vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a submissão da mulher. E aí parece que eu entrei numa igreja simplesmente mesozoica. Parece que em pleno século 21, o pastor vai reiterar uma ideia de que a esposa é inferior e de que ela deve um voto. Não é nada disso. Nós temos que ingressar no texto e compreender o texto. Em primeiro lugar, porque Paulo, de fato, ele reafirma uma ideia que era muito corrente e livre na sociedade do seu tempo, que é, o marido é o cabeça da esposa, ele é o líder espiritual do lar, e a mulher, ela então promove essa liderança do marido com uma atitude de honra e de respeito. Essa submissão, ela não denigre, ela não rebaixa, mas a esposa, ela deve sujeitar-se ao seu marido como ao Senhor, que é o que está no versículo 22. Mas para a gente complementar esse raciocínio de Paulo, nós precisamos entender o que ele diz aos maridos. Maridos,
como é o comando? Vamos recitar, igreja. Ame sua esposa como o quê? Como Cristo amou a igreja. E aí é que está. Paulo, ele reafirma a liderança espiritual do marido no lar, mas ele ressignifica essa liderança a tal ponto que essa liderança não é uma liderança sobre, é uma liderança sob. Como é que Jesus exerce a sua liderança em relação aos apóstolos? Ele lava os pés desses homens, ele é humilde em relação a eles, ele se preocupa com eles e no fim Jesus morre por eles. A grande questão é que, se você entender o que Paulo está pintando diante de nós, é um ciclo de virtude. Porque o marido tem que se tornar o tipo de líder espiritual que morre, não apenas de forma literal, mas morre simbolicamente para colocar a sua esposa em primeiro lugar. Assim como Jesus colocou a igreja em primeiro lugar, morrendo no lugar dela na cruz. Mas ele não conseguirá ser esse tipo de líder se ele não for suportado, apoiado pela sua esposa. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora idônea, alguém que lhe corresponda. Vamos juntar as peças agora. A esposa, ela honra o marido e coloca o marido em primeiro lugar. O marido honra a sua esposa, está disposto a morrer por ela e coloca a esposa em que lugar? Em primeiro lugar. No espírito da mutualidade do Evangelho, não existe nenhum sentido para as discussões de luta de poder que muitas vezes nós temos no nosso casamento. Não existe nenhum sentido esse duelo infernal entre uma cultura que obviamente fez algum bem lutando por direitos para as mulheres, mas que depois entendeu que agora tem de haver uma inversão. E isso absolutamente não apenas vai contra a Escritura, mas vai contra o design para o qual nós fomos criados, vai contra a ordem fundacional, criacional de Deus. Não será difícil para a esposa seguir a liderança de um marido que está disposto a morrer por ela. Não será menos fácil para o marido ser o tipo de marido que morre com o apoio da sua esposa. Mas, convenhamos, a missão do marido é brutalmente sacrificial. Eu sei que quando a gente prega esse texto, geralmente o pregador faz assim. Não, sabe o que é, gente? É que é o seguinte: suponhamos que a sua esposa esteja fazendo alguma coisa que as mulheres geralmente não fazem, que é respondendo o WhatsApp. E então, ela começa a atravessar a rua aqui da Empório. E ela desavisadamente pisa na faixa, um carro não a vê. E então você faz o quê? Como marido que está disposto a morrer pela sua esposa. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá, dar um tranco na sua esposa, jogá-la para debaixo do carro. Quer dizer, você tem que ir lá, dar um tranco na sua esposa, salvá-la e morrer no lugar dela. Mas pondere comigo, essa situação é absolutamente improvável de acontecer. A Bíblia não está falando sobre uma morte literal, a Bíblia está falando sobre uma morte simbólica. Eu fui pastor durante 10 anos de uma igreja muito querida em Itajubá. Eu tenho muitos vínculos preciosos com os membros dessa igreja. Eles me receberam quando eu era um seminarista de 19 anos. Eu pesava 45 quilos, eu era apenas uma cabeça e um par de orelhas, só isso. Eles me educaram, eles foram pacienciosos comigo, eles me nutriram espiritualmente, me nutriram fisicamente, a minha barriguinha também, graças a Deus por isso. E eu sou muito devedor a essa igreja. Essa igreja investiu uma quantidade de amor exorbitante em mim. Só que chegou um momento que a Isabela passou para fazer faculdade no Rio. E eu tive que fazer uma escolha: a igreja ou o futuro da família. E então eu coloquei minhas coisas num caminhão e com 28 anos de idade eu reiniciei meu ministério do zero no Rio de Janeiro. Para mim aquilo foi uma morte, foram muitas mortes. Tinham pessoas ali que eram muito caras para o meu coração, e aquela igreja tinha expectativa de que nós teríamos uma relação de longo prazo, e eu também tinha. Mas alguém tinha que morrer. Alguém tinha que tomar o tiro pelo futuro da família. E eu deixei para minha esposa claro que quem tinha que tomar o tiro era eu.
E ela um dia, minha esposa, uma pessoa assim, muito sincera e muito racional. Ela virou para mim numa ligação e falou assim: olha, Jefferson, a gente tem que conversar isso bem, porque vai que no futuro, né, alguma coisa acontece, a gente não dá certo, essa escolha que você está fazendo. Eu falei: opa. O seu papel não é tomar o tiro no meu lugar. É me fortalecer enquanto eu tomo esse tiro pelo futuro da família. Ela disse: mas vai ser muito difícil, meu filho. Vai ser mais difícil do que a gente imagina. Mas é isso que tem que ser feito e é isso que será feito. Marido, você está pronto a morrer simbolicamente pela sua esposa? Nos dias em que estão duas vontades sobre a mesa, a sua e da sua esposa, você está disposto a servi-la, sacrificando e matando a sua vontade para que ela possa ser embelezada como Jesus serve e embeleza a sua igreja? Esposa, você está pronta para honrar o seu marido e fortalecê-lo nessa missão? Você está pronta para trocar a dinâmica da crítica pelo reforço positivo para que ele possa ser um homem cada vez mais parecido com Jesus? E por fim, centralidade. Quando Paulo fala sobre essa relação entre o marido e a esposa, ele vai tecendo a partir do versículo 25, uma série de considerações que compara a relação do marido com a esposa e da igreja com Cristo. E ele vai tecendo essas considerações de cuidar do seu próprio corpo, de torná-la gloriosa, sem mancha, e então ele vai desenvolvendo esse raciocínio, até que no versículo 32, depois de citar Gênesis, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. No versículo 32 ele diz assim: este é um mistério profundo. Aí você fala assim: sim, esse é um mistério profundo, o fato de que duas pessoas no casamento se tornam uma só pessoa. Ele fala: não, refiro-me a Cristo e à igreja. Qual é a ideia de Paulo aqui? Essa ideia ela é expandida no livro O Segredo do Casamento, de Tim e Katie Keller, que é o seguinte: quando Paulo traz essa citação de Gênesis 2, e depois ele comenta que esse mistério profundo relaciona-se a Cristo e à igreja, é o fato de que Paulo projeta a nossa imaginação no fato de que quando Deus criou o casamento lá no princípio de todas as coisas, Ele criou o casamento para nossa alegria, para nossa felicidade, sim. Ele criou o casamento para que nós pudéssemos encontrar amor, parceria, sim. Pertencimento, intimidade, sim. Mas Deus tem um propósito ainda maior. Deus tem um propósito de que, ao ver o casamento como ele deve ser, o marido sendo o tipo de cabeça espiritual para a família que ele deve ser, a esposa apoiando o marido nessa missão de sacrifício, como ela deve fazer, quando nós vemos isso juntos, o que nos é revelado é o Evangelho. O casamento cristão, ele tem a missão de mostrar a relação de Jesus e da igreja. Existe uma centralidade de Jesus no casamento cristão, de tal maneira que esse mistério é revelado a plenos pulmões, porque Cristo é espelhado na liderança sacrificial do marido. E a esposa espelha a igreja na confiança e na entrega à liderança desse marido. O seu casamento, ele tem um propósito não apenas de te fazer feliz. Eu espero que isso seja assim. Mas o seu casamento tem um propósito de mostrar, de revelar o Evangelho. O seu casamento tem um propósito de mostrar Jesus para as pessoas que estão à sua volta, para a sua comunidade e para a nossa cidade. O segredo do casamento não está em técnicas de comunicação, em moderação dos temperamentos. O segredo do casamento está em entender que a base do nosso casamento é a própria presença de Deus e que Deus deve ser essa presença absolutamente central no nosso casamento. É engraçado que nós temos a dificuldade muitas vezes de relacionar o nosso casamento com a nossa espiritualidade. E que nós temos a tendência de desconectar a maneira como nós vivemos a nossa relação com a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Dê uma olhada nesse versículo da primeira epístola de Pedro, que ele diz assim: do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Imagine que o conflito conjugal
ele se torna um obstáculo para a nossa espiritualidade. E que muitas vezes a maneira como nós tratamos o nosso cônjuge fere não apenas o coração do nosso cônjuge, mas fere o coração de Deus também. Imagine o que isso significa. Significa que a minha esposa é aquela diante de quem eu vivo sem máscaras. Eu espero que vocês me achem um cara legal. Não me agradaria ser desagradável para nenhum de vocês, para nenhum dos nossos amigos da igreja. Mas não presuma que você sabe quem eu sou. Vocês sabem que eu sou pecador por conceito. Minha esposa sabe que eu sou pecador porque quando eu peco, na maioria das vezes é contra ela que eu peco. E acredite em mim, existe uma graça habitando sobre todos nós. Mas eu acho que tem de haver uma graça especial, uma graça dupla para as esposas dos pastores. Porque elas sabem que nós estamos pregando coisas aqui que nós intentamos viver e nós queremos viver, mas que muitas vezes nós falhamos em viver. Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela tinha pensado em algum momento se divorciar dele. Ela disse: olha, eu nunca pensei em me divorciar do Billy, mas eu pensei em matá-lo várias vezes. Uma vez, tem algum tempo isso, minha esposa e eu saímos para caminhar com o Caleb, que era o nosso cachorro, e nós pegamos a Via Oeste. E o Caleb, ele gostava de andar fora da guia, e eu gostava de deixar ele fora da guia também, embora minha esposa sempre dissesse: não deixe ele fora da guia. E aí então a gente estava caminhando ali na Via Oeste, você sabe, não sei se você sabe, mas ali tem uma vista para uma fazenda. E aí estava mais ou menos no pôr do sol, um momento lindo e tal. E aí o Caleb, que era muito arteiro por sinal, viu umas vacas lá ao fundo da fazenda. E aí então ele viu a vaca e ele olhou para mim do tipo assim, falou assim: eu vou lá, mano. Eu falei: não vai. Ele falou: eu vou lá sim, senhor. Eu falei: não vai lá, pelo amor de Deus. E ele disse: já estou indo. E eu falei: e agora deu ruim. E aí o cachorro saiu e falou com todas as vacas. E ele voltou enlameado, inteiro, preto, com lama por tudo quanto é canto. Parecia um lobo negro. Barro, aquele barro misturado com esterco de vaca, um fedor. E a gente começou a voltar para casa. Eu, o cachorro relameado e a minha esposa dizendo assim: eu vou matar vocês dois. E aí fomos avançando, a hora que chegamos dentro do prédio, o cachorro lambuzando o prédio todo de barro. Ela falou assim: aonde você vai dar banho agora nesse cachorro? Eu falei assim: todos os pet shops já fecharam a essa altura. Ela assim: eu vou matar vocês dois. Você viu que as ameaças foram escalando, né? Então ela falou assim: bom, e agora? O que tem para fazer? Eu falei: bom, agora a gente vai ter que dar banho nesse cachorro dentro do apartamento. E aí, então, quando ela passou pelo banheiro de visita, estava eu me debatendo com um golden de 40 quilos dentro do box, assim, barro para todo lado, uma bagunça. E ela falou assim: olha, eu vou matar vocês dois. Mas depois que eu dei banho no cachorro, já era 8 horas da noite. Eu usei umas 5 toalhas para secar, mas o cachorro não seca, porque ele tem 3 dermes, o golden. E aí então a gente tinha que secar o cachorro de alguma forma para não dar dermatite. E aí eu tive uma ideia genial, que foi usar o secador da minha esposa. Só que o secador ele é 110 e só tem tomada 110 na cozinha, porque a casa inteira é 220. E aí então em determinado momento minha esposa chegou na cozinha, eu estava secando o Caleb com o secador dela. E pelos assim, saindo dele, montando nas coisas assim, no fogão, nas panelas, na geladeira. E nesse momento ela foi até o faqueiro, sacou uma faca e disse: agora sim eu vou matar vocês dois. É por isso que eu guardei muito bem todas as facas lá de casa, mas não garanto que não haja um bisturi sobre o travesseiro. E é sempre bom a gente ter algum respeito por uma pessoa que sabe manejar um bisturi, não é mesmo? É difícil honrar um marido que faz esse tipo de coisa, não é? É difícil honrar um marido que faz esse tipo de coisa.
Se você ouviu bem o sermão de hoje, nós somos convocados pela Escritura a exercer na entranha do nosso casamento um tipo de atitude profundamente cristã, e é difícil. Muitas vezes você diz assim: eu não dou conta de honrar esse cara, olha só as coisas que ele diz ou faz. Você pode dizer assim: eu não consigo me sacrificar por essa mulher, olha as coisas que ela diz ou faz. E muitas vezes nós achamos que não temos os recursos para ser como Jesus na vida do nosso cônjuge. Por quê? Porque o casamento é o lugar mais difícil de exercer a nossa fé. É viver Jesus diante de alguém para quem nós não temos máscaras. E então nós vamos descobrir que o que nós precisamos é de mais Jesus na nossa vida. Sabe o que você realmente precisa? Você precisa ir até os pés da cruz. Você precisa se ajoelhar diante da cruz de Jesus, olhar para Jesus morrendo sacrificialmente no seu lugar, colocando você antes dele mesmo, porque senão ele não teria morrido no seu lugar, pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, para a sua salvação, para o seu perdão. Você precisa olhar para Jesus e então pedir: Senhor, que esse mesmo amor sacrificial esteja sobre mim à medida em que eu desenvolvo meu casamento. Nossos casamentos precisam de mais Jesus. Um congresso pode fazer bem, um final de semana em Campos do Jordão, um dia de romance, pode colocar alguma coisa no trilho, mas se não houver um poder do Evangelho, quebrando esse espírito profundamente egoísta no nosso coração, nosso casamento não vai ser o que ele foi planejado para ser, porque nós sempre vamos pensar que o outro está aqui para me fazer feliz, para me servir, eu primeiro, você depois. Você está aqui para contribuir para o meu conforto, para a minha felicidade, porque eu sou o centro de tudo aqui. E esse espírito profundamente egoísta é o que obstacula o caminho para que o casamento seja o que ele foi planejado por Deus para ser. É impossível viver, os dois serão uma só carne, se eu não estiver imbuído de um profundo espírito cristocêntrico, de muito Jesus na minha vida, para dizer: minha esposa vem antes de mim. E esse ciclo se completa quando ela diz: meu marido vem antes de mim. E juntos nós fundamentamos uma dinâmica que tem seu centro em Jesus, para que o casamento possa revelar o Evangelho, possa dar testemunho da nossa fé para as pessoas que estão à nossa volta, possa dar testemunho para os nossos filhos. Eu não quero que a Sofia cresça pensando assim: nossa, nunca vou me casar. Se casamento é isso, eu nunca vou me casar. Quero que ela pense: um dia eu quero encontrar alguém maneiro. E ter o tipo de coisa maneira que meu pai e que a minha mãe têm. Eles têm uma amizade, eles têm uma cumplicidade. De vez em quando ela intenta contra a vida dele, mas está tudo bem. A gente consegue superar isso juntos. Nós não vamos conseguir ser maridos como Jesus, nem esposas como Jesus, sem a ajuda e o poder do próprio Jesus. O que o seu casamento precisa, o que o meu casamento precisa, é mais de Jesus e menos de nós mesmos. Se você está com o seu cônjuge aqui nessa noite, eu quero te convidar a orar com ele, a orar com ela. Nós vamos tomar alguns minutos para orar em família, coisa que muitas vezes nós não conseguimos encontrar tempo na nossa rotina para fazer. Se você não está com seu cônjuge aqui, ou se você não é casado ainda, ou se você já não é mais casado, eu quero pedir para que você possa compreender que esse texto também é para você. Porque Jesus é o seu marido. Jesus é aquele que te fará feliz nele. E ele é suficiente para você. E também para mim.
Senhor, nós queremos Te entregar nossos casamentos. Nós queremos Te entregar a nossa família. E pedir que o Senhor nos capacite a vivermos o Evangelho de uma maneira tão profunda dentro da nossa casa, que Jesus seja entronizado no nosso lar. Que a liderança sacrificial de Jesus seja vista na postura, na hombridade dos maridos. Que a obediência alegre e o apoio sincero seja visto na atitude da esposa, revelando Jesus, revelando a confiança e a entrega da igreja. E que as pessoas que estiverem à nossa volta possam saber que nosso casamento, com todas as dificuldades que possam existir e com todas as arestas que precisam ainda ser aparadas, nosso casamento glorifica a Jesus e centraliza a pessoa de Jesus. Eu oro ao Senhor com todos aqueles casais que estão aqui nessa noite, que tiveram dificuldades, tropeços, agressões verbais, falta de respeito, coisas que de alguma forma marcaram a história dessa família e que ainda hoje se recuperam disso. Senhor, nós oramos abençoando esse casamento, clamando por perdão, clamando por cura e clamando por restauração, porque foi derramado sobre nós um espírito de restauração, Senhor. Foi derramado sobre nós um espírito de cura, um espírito de renovo. Foi derramado sobre nós poder para perdoar, para sarar, para curar, para transformar. Senhor, sobretudo nós oramos, pedindo que o Senhor fortaleça aqueles casais que têm sofrido duríssimas investidas do inimigo. Nós oramos pedindo para que o Senhor traga força, ânimo, perseverança, para que o Senhor não permita que o diabo coloque uma cunha entre essas duas pessoas, dividindo ou separando, mas que eles possam estar unidos no Senhor, unidos na vida de oração, unidos debaixo da autoridade da palavra. Senhor, que a nossa família possa glorificar a Ti, e que nós possamos dizer sem nenhum tipo de acanhamento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o Senhor que nós vamos servir. Nos ajuda a ter a prioridade certa, Senhor. Nos ajuda a construir o tipo de mutualidade no nosso casamento, que gera essa dinâmica do Evangelho. E permita que nós possamos viver a centralidade da Sua presença em nossa casa, de tal maneira que o Seu nome seja glorificado e exaltado na nossa família. Nós queremos dizer com toda a força dos nossos pulmões, nós queremos dizer: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.